Boa noite a todos. Hoje, 21 de agosto de 2006, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estudo este organizado, promovido pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor, de Tico, Paraná. E esse estudo, ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras e para aquelas pessoas que assim desejarem, faz parte conosco, no horário das 19 horas. Basta entrar lá no nosso site, www.senhor.org.br. Lá encontrarão lá os caminhos para receber ali o link e participar conosco. Todos são bem-vindos, se quiserem participar conosco, ao vivo, às sextas-feiras. E também lá encontrará a playlist dos estudos anteriores. Nós gostamos sempre de ressaltar que é um estudo contínuo e quando nós terminamos, nós iniciamos novamente, nós estamos no estudo 2025, 26, esse aqui é o terceiro ano que nós estamos estudando. E neste estudo da sequência do terceiro ano, nós estamos na questão, no número 46, né? E vamos estudar um pouquinho hoje, conversar um pouquinho hoje sobre a questão em 611 a 618, que faz parte lá do capítulo 11, na segunda parte, né, na parte segunda, como alguns colocam, né, que é dos três reinos. E hoje vamos dando continuidade, nós falamos bastante sobre os minerais, as plantas, os animais do homem, e hoje vamos entrar aqui para encerrar essa parte aí dos três reinos, vamos falar da metempsicose. É um tema bastante interessante, e ele vem lá dos indianos, né, é bem antigo, esse termo utilizado, que é essa questão aí da migração da alma para outros corpos, né, e principalmente ligado aos animais, né, é de origem indiana, né, da Índia. Então, alguns filósofos já usavam essa analogia, então nós vamos ver agora sobre o espiritismo, qual é a interpretação que dá sobre tudo isso. Então, na 611, o Kardec pergunta. Pereira, Oi. pode dar um segundinho? É que tem uma pessoa aqui chamada Joaquim querendo entrar. Você só pode... ele está perguntando aqui se é só acessar o link, você quer dar um... É só acessar o link. Avisa você, porque eu estou no computador aqui agora, eu não consigo, mas é só acessar o link. Tá, eu vou passar para ele, então. Só apertar lá no link que entra. Não tem problema nenhum. Tá. Consegue, Ana, por favor? Sim, aham. Eu coloquei ali para ele, Ana. Ah, beleza. Agora eu vi aqui, aham. Pois é, eu acho que ele... Será que ele não tinha recebido o link? O link está lá no grupo, né? Pois é. Bom, gente, a gente pede uma transmissão ao vivo, às vezes acontece essas questões, né? Então, vamos dar continuidade aí ao estudo. Então, na 611, o Kardec pergunta aos espíritos: por terem os seres vivos na origem comum, no princípio inteligente, não é consagração da mentepsicose? Olha o Kardec perguntando, né? Todo mundo veio dos animais e tal, porque não seria consagração disso? E aí o Espírito responde: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos, no germe informe que se contém na semente quando ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo, e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal, só há no homem o corpo,
e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como entendem, não é verdadeira. E o Kardec continua perguntando sobre essa questão. 312. Poderia encarnar no animal o espírito que animou o corpo de um homem? Que é a questão da metempsicose, admite isso. Isto seria retrogradar. E o espírito não retrógrada. O rio não remonta, só nascemos. Aí já começa a deixar bem claro essa definição, né? Acho que é importante para nós, espíritas, termos isso, né? E a alma humana, nós como espíritos humanos, não reencarnamos no animal, né? Já deixa bem claro. 613. Embora de toda errônea a ideia ligada à metempsicose, não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. E agora, a explicação que Kardec coloca sobre essa questão. Seria verdadeira a metempsicose sem indicar-se a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, em que adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. É, porém, falso no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou defunção. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que estas são degraus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que os animam. Se o mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie, porque em nada lhe diminui a dignidade. O que rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e universalidade da doutrina da metempsicose e, bem assim, as circunstâncias de terem professado homens eminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. São, pois, argumentos muito mais a seu favor do que contrários a ele. O potencial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas que Deus guarda em segredo. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto. Nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos pensadas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem
e os animais. Segundo uns, os espíritos, né? O espírito não chega ao período humano senão depois de haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem, e pode assumir-se da maneira seguinte. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmono. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição dos seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza. Quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório donde a tirou. Os mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas à necessidade desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são mais de modo cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem da terra espiritualmente falando. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma, evidentemente, um elo na cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui como propriedade a alma ou espírito, centelha divina, que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais, e que nele o ser principal que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? São perguntas, né? Forma-se do princípio inteligente, individualizado? Tudo isso são mistérios que for inútil querer devassar, e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que constituir os temas. O que é constante e que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado, de acordo com seu adiantamento na senda do bem e as verdades morais decorrentes desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso repetimos. Está no segredo de Deus. Como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso, e sobre os quais seria inútil determos-nos. Então, gente, nós estamos aí terminando essa parte aí desse capítulo, né? Dessa segunda parte ali, né? Fala dos animais. Então, até gostaria de abrir um pouquinho antes de entrar no outro assunto, para entrar na outra parte, né?
Se alguém quer fazer mais algum comentário, se alguém tem mais alguma dúvida sobre essa questão aí, né, da metempsicose, né, e dessas questões aí que nós estamos encerrando. Eu só acho interessante, assim, quer dizer, quantos anos, né, se passaram para que Kardec conseguisse codificar e, de repente, explicar de uma forma mais lógica, né, essa questão, porque se a gente vai relembrar, eu estava folheando um pouquinho algumas coisas do livro A República, né, se a gente vai ver esse conceito, nossa senhora, é de 500 e poucos anos antes de Cristo, que veio lá da Índia e depois passou por lá. E é interessante, né, porque mesmo Pitágoras, né, que É, trouxe isso, depois Platão também fala alguma coisa a respeito, e o que é interessante é que eles já admitiam a vida espiritual, Isso aí. né? bem Eles já pontual isso aí. vida espiritual. Isso é interessante. Só que na época, com o que eles tinham de conhecimento, eles pensando, né, na beleza da vida, eles achavam que de repente podia voltar para ser de repente uma planta, e a planta podia voltar, enfim. Mas o mais interessante da gente entender aqui é que há quantos anos antes de Cristo É, já se tinha a sensibilidade por alguns de entender que a vida não se resume nessa questão da matéria, né? Que existe essa vida espiritual. E quando o Kardec traz isso nas suas obras, né? De uma forma sistematizada, de uma forma que nos traz para um raciocínio em cima de ciência, porque a obra dele é uma obra com esse cunho, a gente fica feliz, porque não é uma situação, mas vocês estão inventando, não, ninguém está inventando nada, né? Kardec só pegou, né, pelos espíritos, através dos espíritos, uma situação lógica, né, de que a vida não se resume a essa etapa aqui. Acho bem bacana. Os egípcios também era, tanto é que tá aquela questão da modificação dos corpos, era tudo que uma questão que eles acreditavam, né? Sim, E eles tinham muito essa questão aí do animal, porque eles achavam que um guerreiro tal, ia ser um leão, sei lá, coisa tipo assim. Então, ele tinha essa convicção, né? E eles iam, depois que você falou, os filósofos todos debatiam sobre isso, né? Sócrates, Platão, Epiteto. Você olhar o livro lá de Epiteto, puxa, é fantástico. Como que você vê que tem muito similar o que ele fala nas questões morais ligadas à filosofia espírita. Quantos anos antes, né? nossa, eu fico impressionada com as questões que o Pereira falou aí mesmo, morais, que hoje em dia, mais avançados que hoje em dia, o que eles já pensavam antes de Cristo, depois de Cristo, os filósofos, o que eles pensavam é uma coisa absolutamente incrível. E aí, encaixa tudo com o que a gente aprende dentro do Espiritismo. Impressionante isso. isso. E depois assim, né, Ana, a gente vê no estudo e até vendo, fazendo, né, uma volta assim na questão histórica do espiritismo na essência, ou seja, que isso aqui não é novo, é muito antes de Kardec, né? Kardec Sim. estava num momento oportuno os espíritos chegaram naquele momento em que a humanidade e as pessoas mais sensatas e mais inteligentes, Kardec, no meu entender, foi um escolhido, né, para poder fazer essa missão. Desde lá dessa época mesmo em que eles acreditavam que poderia acontecer essa transmigração para um animal, tem uma visão já interessante de que qualquer que seja, né, a posição ali, até a questão pensar em karma, pensar nas outras situações mais ligadas ao Oriente lá, a questão do hinduísmo, do budismo lá, é que de qualquer forma, né, nós não somos vítimas de nada, né? Em todos os momentos nós estamos escolhendo, né, o nosso caminho, seja ele por um caminho de mais felicidade, do bom senso, seja de menos, mas enfim, que independente de qualquer situação, dessas visões que eles tinham, já colocavam esses mais inteligentes, mais evoluídos, como foi Platão
Pitágoras e tantos outros, que a gente não é vítima de nada, né? A gente é que escolhe os nossos caminhos e a gente tem esse arbítrio de fazê-los. Fazendo isso desde sempre, né? Desde sempre, né? E o Kardec, ele não criou nada, que eu falava, o criador do Espiritismo. O Kardec não criou o Espiritismo, ele apenas organizou. Organizou e divulgou da maneira ampla para todos, né? Porque esse conhecimento, mesmo na época dos filósofos e de todos os outros, os gregos conheciam isso, era fechado, né? Era em carta fechada. Só determinado grupo conhecia. O Kardec, não, os espíritos, na época do Kardec, falou, não, isso aqui é uma coisa que tem que divulgar para todo mundo, para quem quiser ter esse conhecimento, está aí, né? Então ele fez isso aí, ele organizou, né? Organizou todas as questões e abriu, né? Ó, tá aí. Por isso que fala do Consolador Prometido, né? Porque daí tá ali, para vocês, que aqueles que quiserem estudar, tá aqui. Não ficou uma coisa fechada, né? Porque era fechado isso. Esse conhecimento que eu estou falando aí, daqueles antigos, era fechado para determinados grupos, né? Eles conheciam e o resto não interessava, né? E o Espiritismo não, né? Com o Kardec ele veio abrir para todo mundo. Mas pela própria, essas caças, no meu entender, surgiram e para poder, dentro de determinadas pessoas, com uma condição um pouco mais elevada, tanto de inteligência quanto de espiritualidade, para receber algumas informações, trocar e aprender, porque o restante estava muito ligado mais às coisas materiais mesmo, né? Ou seja, como sempre, né? Ainda hoje. Estavam ligados a essas coisas materiais, vou fazer tudo agora porque morreu, acabou. E essas caças até tinham, acho que, muito também esse sentido, ou seja, como é que eu vou falar isso para uma multidão se os caras vão me matar aqui, porque eu não vou entender as coisas, né? Você não acha que, por exemplo, esses filósofos que já tinham essas ideias, principalmente o que eles falavam através das cartas, das questões, do que eles escreviam, que eles já eram espíritos evoluídos, entendeu? Sim, com certeza. Então, naquela época, aqueles filósofos, Aristóteles, por exemplo, né, que escrevia aquelas coisas fantásticas, né, sobre a moral, sobre a ética, naquela época absurdo, antes de Cristo, que é isso? Uma coisa que a gente fala agora e ainda as pessoas estão aprendendo, não estão nem conseguindo aplicar, e o cara já falava lá. Então, olha que espírito evoluído antes de Cristo. Então, veja que interessante que é, e daí a gente tem mais ainda essa prova, né, das reencarnações, de toda essa evolução aí, Paulo, que você está comentando, que a gente vai, através do livre-arbítrio, a gente vai melhorando, e vai se tornando espíritos diferentes, em vários sentidos, né, que cada um varia, graduação diferente, né, intelectualmente ou moralmente. Então, é impressionante isso, é bacana quem gosta de estudar e visualizar, vislumbrar, vamos dizer assim, tudo isso, né, de uma forma ampla. Eu acho mais interessante esse texto aqui, inclusive, que já vem a coisa, que ele coloca uma questão aqui que nós já falamos bastante sobre isso, né? A pessoa está entrando hoje, não ouviu ainda, mas que é a questão de tem coisas que não é dado aos homens saberem, né? A questão aí que ele fala de que momento que se tornou espírito. Então, ele coloca bem claro isso. Então, como sempre os seres humanos têm essa curiosidade, então quer arrumar sempre respostas. Aí, o que ele coloca ali? As pessoas vão colocando, ó, repetindo, que o segredo de Deus, como muitas outras coisas, a coisa espiritual, nada importa, quer dizer, e as pessoas vão criando o seu sistema, a sua maneira aí, para querer demonstrar aí que é assim, por isso que nem surgiu a questão da metempsicose, lá de voltar para trás e tal. Cada um vai criando, né? Esse texto deixa bem claro isso. Que essa questão aí, que tem coisas que ainda nós não temos condições de entender, né? Do nosso surgimento, de quando se tornou o espírito do animal para o homem, então, tem coisa ainda que a gente pode ter, que nem coloca o texto aqui. Podemos ter algumas vagas, algumas teorias, né? Mas e o que importa isso? Porque nós queremos saber, o ser humano quer, né? Tem essa curiosidade de saber, aí fica buscando nos conceitos. Ainda hoje a gente percebe isso. Sim. O que os filósofos colocavam, muito discutiam, né? Qual é o sentido da vida? Mas a maioria deles tinha essa questão moral, por isso que eu valorizo, né? É exatamente esse ponto que você falou, né? A questão moral sempre era valorizada por eles, mesmo na época de Sócrates, eu entendo que eu gosto muito,
e outros ali, eles sempre tinham essa questão da moral que tem a ver com o espiritismo, né? Não, Então, eu estou querendo dizer essa questão do questionamento. sim, é uma questão da filosofia, exatamente. Questionar é natural, né? Mas é uma coisa assim, importante a gente questionar tudo, né? Porque o espiritismo é uma filosofia, né? Considerada filosofia. Mas a questão é aquela buscar respostas que ainda não conseguimos compreender, né? Então, isso que é difícil. Tem coisas que ainda não temos condições. Por isso que penso que isso é bem claro. Por isso temos que seguir estudando. Podemos usar, exatamente. Estudando e experimentando, né, Isabela? Bom, gente, eu acho que ali, esse é um capítulo curtinho, né? Essa parte aí dos animais ali que o Kardec coloca, mas acho que é bacana para a gente entender tudo isso. E agora eu acho aqui que vamos entrar já num temas um pouquinho mais, digamos assim, que a gente gosta mais, né? Que vai falar sobre as coisas das leis morais, né? Que essa é a parte terceira, né? Então, essa é bacana que também, que é outras questões aí que a gente sempre tem muita dúvida. Então, eu coloquei aqui para não ficar muito curtinho, para a gente dar início nisso aqui, para a gente continuar um outro estudo. Que nós vamos falar um pouquinho aí só desse capítulo 1, né? Que é da lei divina ou natural. Mas esse é essa terceira parte aí, ele tem vários capítulos, né? E é bem bacana da gente estudar, que é interessante, né? A gente gosta muito de estudar sobre essa questão aí. Então, vamos lá. Isso aqui, essa parte que nós estamos também aqui agora, aqui, que é da parte terceira, né? Daqui fala das leis morais. Então, nós vamos começar o capítulo 1, que fala da lei divina natural, né? Então, vamos lá na questão 114. Nessa questão da lei divina ou natural, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a característica da lei natural. Então, na 614. Você veja bem que nós saímos agora, dá uma diferenciação, né? Nós estávamos falando das questões mais material, né? Do corpo, da formação, tudo. Agora vamos falar de outras questões ligadas a essa questão moral, né? Então, na 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. 615. É eterna a lei de Deus? Olha que resposta, hein, gente? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Eterna e imutável. 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que, em outra época, lhes proibiu? Cadê aquela? É uma pessoa preparada mesmo. Olha que resposta. Eu falei, tá, mas e como a gente vê aí algumas coisas que, se a gente comparar hoje com as pessoas da antiguidade, aí tantas coisas aí que parece que mudou, né? Então, eu quero perguntar para isso. Olha a resposta. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As é Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funde em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. 617. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concedem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as naturezas são divinas, porque Deus é o autor de tudo.
Os sábios estudam as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica a razão. Verdade que pergunta novamente. E tem A. Dado ao homem aprofundar umas e outras, é. Mas uma única existência não é basta para isso. Kardec comenta. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o que precisa ser a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão, não será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Aí é interessante ter estudado aquela outra parte ali, né, que aí você consegue diferenciar bem isso. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida, do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. São as mesmas para todos os mundos, as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo, adequadas ao grau de progresso dos seres que habitam. Então, gente, eu só coloquei esse pedacinho aí já para vocês irem, digamos assim, para nós podermos conversar um pouquinho sobre essas questões aí, né, que é da parte das leis morais, né? E na próxima semana nós iniciaremos, então, dando continuidade disso aí, para falar conhecimento da lei natural, né? Então, essa primeira parte aí, então, fica aberta agora aí para nós conversar um pouquinho, né, sobre esse outro assunto, que as coisas se interligam, né? Mas agora falando sobre as questões da lei morais. Está aberto, então, aí, os questionamentos, para dar continuidade à nossa conversa aí. Então, o rapaz não entrou? Ele colocou no grupo que não conseguiu, desistiu. Puxa vida. Bom, é uma pessoa, às vezes, que tem um pouquinho mais de dificuldade com a tecnologia, né? Então, bom, Acontece. pode falar, Paulo. Está sem microfone. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava discorrendo aí a respeito dessa parte de introdução aqui, e essa pergunta aqui, a 618, ela vem aqui talvez trazer, dentro de uma resposta curta, mas muito objetiva, de que nós, né, dentro desse estado de progresso que a gente tem, que nós estamos, assim, em um grau melhor de evolução, principalmente da parte científica, intelectual, enfim, que estávamos a... Moral ainda algumas coisas questionáveis, né? Mas eu digo da parte da ciência, a parte intelectual, do que estávamos há anos atrás. Mas eu fico pensando aqui o quanto a gente ainda tem, né, para aprender e por saber,
nessa situação, né? Quer dizer, nós sabemos, nós temos condições de evoluir dentro do que a gente possa estar progredindo, ou seja, quanto mais progredirmos nessa vida, mais a gente vai ter condições, né, de absorver, de executar, de aprender, enfim, e aplicar esses conhecimentos dentro da doutrina para o bem. Então, não é acelerar processo, mas é entender que a gente tem a possibilidade, dentro do que a gente possa estar aí recebendo, de melhorar todo dia um pouco a gente mesmo, né? E estendendo isso para a vida das outras pessoas e para a nossa mesma, né? Interessante que você contou aí que no item A da 617, ele cai bem nessa questão aí que ele fala sobre o conhecimento, né, de tudo isso, né? É dado a ordem fundar-se entre umas e outras, que está falando da lei física e morais, né? Então ele vai lá, inclusive ele fala bem disso, ó, porque geralmente que são alguns anos para aquisição de tudo que se precisa. Pô, não era assim que nem de um dia para outro. Assim. E aí ele fala, entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, de tudo, pertencem ao domínio da ciência. Ele separa essas duas coisas, como você colocou aí, né? As outras, ó, dizem respeito especialmente ao homem, considerando em si mesmo e nas relações com Deus, com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Quer dizer, ele separa essas duas coisas aí, né? E deixa bem claro, e é isso mesmo que você colocou, que são alguns anos, né? São algum tempo, acho que aqui para a pessoa já se considerar sábia, né? Tudo, né? Não, você pode conhecer um pouquinho mais algumas coisas, ampliar, mas longe de conhecer, de se aprofundar, de conhecer tudo, né? E essa questão bem colocada aqui se chamou a atenção para um ponto importante, que é o que a gente pode e deve também, dentro dessas regras da vida do corpo, a gente cuidar bem do nosso invólucro aqui, né? Para que a gente possa dar chance, né, para uma evolução espiritual, porque o espírito precisa de um corpo saudável para que ele possa também se sentir em condições de evoluir, e o quanto essas duas situações se conectam, né, com o perispírito. Quer dizer, a gente pode estar aí não cuidando de uma ou de outra, a gente pode estar interferindo na saúde, digamos assim, do perispírito, não? Então, assim, eu sempre bato nessa tecla que você comentou agora, Paulo, já que você comentou, porque a gente que lida com pessoas em todos os sentidos, né, trabalho e na casa espírita também, a gente vê como que as pessoas, vamos falar aí um pouquinho sobre isso, como as pessoas são descuidadas, assim, e se abusa do corpo, em todos os sentidos, até emocionalmente, fisicamente, as pessoas não cuidam dessa parte, e na minha opinião, é essencial, é como você falou, você está usando isso como um instrumento, é o teu instrumento, e depende dele, de você conseguir atuar de maneira efetiva ou meia boca, simplesmente assim. Então, se você realmente quer trabalhar, né, com o que tem que trabalhar, que a gente aprende no Espiritismo, uma série de questões que é bem complexa, inclusive, bem complexo, não é simples, porque, inclusive, não é você só fazer o bem, né, não é só isso, é toda a responsabilidade que você tem pelo teu conhecimento, quando você adquire conhecimento, você adquire responsabilidades que você tem que cumprir, tua missão aumenta, né? E você é responsável pelo bem que você não faz, né? Então, não é só, eu não vou fazer o mal, mas tudo bem, não vou fazer o mal. Mas se você não fizer o bem, você é responsável também. É bem complexo, né? Fora todas essas questões particulares, que são as deficiências que a gente traz de encarnações passadas, e que
se você não fizer uma reflexão muito profunda, você não se toca das suas dificuldades. Então, é por isso que eu digo que é complexo. Você acha que nossa, eu sou o máximo, né? Tipo, tô fazendo tudo certinho, tá nada. Entendeu? Porque são detalhes, né? O jeito de conversar com as pessoas, de falar, de agir. Então, a gente tem muito, mas muito o que melhorar. Então, a gente pode achar, a única diferença é que a gente sabe o que fazer, mas diferente das outras pessoas que estão por aí, que talvez não tenham nem noção do que é o espiritismo, mesma coisa. Entendeu? A única questão é que a gente tem mais conhecimento e mais responsabilidade. Agora, será que a gente está fazendo, né, justamente o que precisa ser feito? Bem questionável. Então, muito a gente aplica, mas eu ainda acho que é bem complexo, e se a gente não fizer uma reflexão diária, sério, diária, do jeito que a gente age, ou das coisas que a gente faz, e não só das questões das nossas interações, dos nossos relacionamentos em geral, assim como isso que a gente comentou agora há pouco, cuidado com esse invólucro, que eu penso assim, poxa, né, Deus colocou, né, a gente com um corpo saudável aí, o que já é uma bênção absurda, a gente estar conseguindo fazer todas as nossas atividades saudavelmente. E você não cuidar e não valorizar isso, vamos dizer assim, né, é absurdo. E as pessoas vão destruindo o corpo, assim, de uma maneira irresponsável e que é impressionante. E, assim, vou dizer uma coisa, a grande maioria. Aí tem uma questão aí que eu acho que é importantíssimo, que vai ser perfeito. A questão está no equilíbrio, né? Porque até esse tempo até tem estudado, tem Deepak Chopra, que eu leio os livros lá, ligado a questões quânticas e você é a cura. E aí todos esses autores, eu tenho lido Barbara Brain, outras coisas assim, e aí, que não são considerados espíritas, né? E todos eles chegam à conclusão seguinte, da importância de você cuidar da questão emocional, da questão espiritual, eu não falo do espírito, mas da questão da moral, de coisa assim, que afeta o corpo físico. Então, o grande equívoco, às vezes, é os extremos, né? Tem pessoas que acham que, isso aí é coisa para outro, eu só vou cuidar do corpo aqui, exagero total, só o que a Ana colocou, só pensa nas questões materiais e só conhecimento de riqueza e de cuidar do corpo e vai no extremo. Né? Esquece o outro lado, que não vai ter a saúde, não vai ter o bem-estar, não vai ter a felicidade, porque você deixou o outro lado. Existe o outro lado também, que algumas pessoas que abandonam totalmente a questão, essa questão do corpo, por que vão se cuidar, né? E aí vivem sem se preocupar, até mesmo com as questões da sobrevivência, né? De você ganhar, você tem que, você manter seu corpo físico, você tem que estudar as questões da questão material para você sobreviver, para alimentação, para todos os outros, né? Bem-estar, você precisa disso também. E aí tem pessoas que abandonam tudo isso e vão dedicar todos esses ermitões da vida aí que vivem só pensando nisso e esquece todo o resto, descuidar do corpo e tal. Então, o grande segredo aí, o grande equilíbrio, vários desses outros filósofos, todos vão falar isso aí, é esse equilíbrio entre as duas coisas. Né? Nenhum para um lado, totalmente de um lado só, e nem para o outro. E você precisa, porque o negócio não tem como, se você não cuidar da alma, das questões espiritual e você precisa de tudo isso para você ter um bem-estar, né? Você tem uma felicidade relativa que você tem direito aqui no terreno, né? Então, eu acho que o difícil está nisso, né? Você ter esse ponto de equilíbrio, né? De se cuidar das duas coisas, não abandonar um nem outro. Então, a gente percebe isso mesmo. Tem pessoas que... E eu tenho falado com algumas pessoas, eu até tenho entendido algumas pessoas do magnetismo, pessoas totalmente materialistas, aí a gente vai começando a colocar alguns conceitos assim, a pessoa, do espiritismo, a pessoa começa a pensar de outra maneira. Fora, você tem também que pensar um pouquinho na questão religiosa, na questão moral, né? E aí você vai colocando, a pessoa vai repetindo, porque daí, às vezes, aquela dificuldade que ela está tendo física ali, ou
seja do corpo físico, ou até mesmo as questões pessoais, o processo obsessivo, está ligado a essa outra questão que você está falando, né? Quando você tem esse equilíbrio, você consegue relativamente prosseguir aí a sua jornada aqui no terreno de maneira mais serena, né? Mais adequada. Bem colocado. Na vida toda, o que tem de mais difícil é você manter o equilíbrio. Então, Porque a moral e o material é complicado, né? Que nós somos uma sociedade muito imediatista, tudo colocado. Então, às vezes a gente mesmo, nós como espírita mesmo, né? Colocou, nós temos essa reflexão diária, porque às vezes a gente vai entendendo aí, quando você vê, você está indo, opa, tem que dar uma parada aqui, tem que pensar de outra maneira. E aí, muitas vezes, você começa a ir também muito lado para a pressão do lado, tem que falar, peraí, mas eu preciso do outro lado também. Não é fácil isso não, hein, gente? Não é pensar assim que a gente... Né? E nem ele coloca no texto ali, você acha que vai conseguir isso numa experiência, numa vida terrena? Não, nem... Porque todo mundo fica buscando ali a questão da felicidade, né? O que é o ideal para você ser feliz. Saúde plena, né? E a gente estava falando dos filósofos antes, né? Lembrei aqui se veja, Aristóteles, ele no século IV, antes de Cristo, pense, ele falava sobre a felicidade, e ele já falava sobre, deixa eu ver se eu me lembro, ele falava sobre a felicidade hedônica e a felicidade eudaimônica, que ele já falava dessa diferença da felicidade baseada numa felicidade material imediata, né? Que tem a maioria das pessoas pensa nisso, o prazer imediato. Ele falava que era a felicidade hedônica, e a eudamônica, que era eu era, me lembro certinho o significado, é um termo do grego, eu era o bom, e o daimon era o espírito, né? Já falava do espírito, a atividade interior. E aí, então, essa felicidade eudaimônica seria aquela felicidade baseada nas virtudes morais, né? Ele já falava disso, o exercício constante da virtude, né? Dos estudos, né? Da questão intelectual, ele já mostrava essa diferença, né? E isso tem muito a ver hoje em dia, né? As pessoas atreladas à questão do imediatismo, né? As questões dos prazeres imediatos, buscando a felicidade, enfim, né? As questões materiais, sendo que, será que, né, não seria melhor, né, direcionar a tua felicidade, essas questões, as virtudes, ao trabalho de alcançar as questões morais, se moralizar, né, ser virtuoso, né, aquele exercício de ser virtuoso e alcançar algo maior. Então, fica sempre esses dois lados aí, né? Se veja, não, e eu fico impressionada mesmo, hoje a gente acabou falando sobre isso, mas, porque eu já falei para vocês que eu estudo isso, e eu acho uma coisa impressionante. Cara, pensa bem, antes de Cristo, o cara falava isso, né? Essas questões, assim, que as pessoas, às vezes, não gostam de repetir, mas as leis divina, depois vamos falar um pouquinho mais para frente aqui, dentro desse assunto, elas estão gravadas na nossa consciência. Então, como é que a pessoa vai conseguir dormir, né? E outra coisa que eu achei interessante isso, que nós colocamos aqui, nós que participamos dos grupos mediúnicos, né? Mostrando qualidades espirituais, a gente percebe aí que desencarnam, estão no mundo espiritual e levam tudo isso. Essas questões ligadas à matéria, as questões ligadas só pensando nas questões terrenas, quer dizer, olha, por isso que não tem que reencarnar, volta, sai daquele mundo espiritual. A maioria, Pereira, a maioria está indo do mesmo jeito que chegou, vamos dizer assim, leva um pouquinho, porque falta muita força de vontade para tudo. E quando a gente conversa com essas entidades espirituais, eu vejo entidades espirituais que estão já há séculos, né, no mundo espiritual, e continuam com essas mesmas ideias, né? E por isso que ele fala ali naquele texto que nós lemos da metempsicose, que ele fala lá que os espíritos, não é porque que é espírito, e a filosofia espírita fala isso, né? O espiritismo fala isso, não é porque que é espírito que ele vai saber, ele continua com as mesmas ideias, está lá no mundo espiritual acreditando e defendendo as questões materiais, já deveria despertar um pouquinho, mas não.
né? Olha como é que a coisa demora, né? Tem que ser pouco a pouco. Fala aí, gente. E Bacana, né? como, e como demora, né? E como demora. A gente vê que é o trabalho que a gente tem que ter todo dia, né? Ontem a gente discutia no EID lá a questão, né, do que as pessoas às vezes ficam se preocupando muito e também se preocupando muito com o que vai ser o amanhã, como é que vai ser o meu dia, o que vai acontecer comigo, e outras pessoas ficam muito presas às questões o que aconteceu, por que eu errei, por que eu não fiz, e se esquece, né, de que o melhor dia que a gente tem das nossas vidas é o dia de hoje, é o presente, né? E é nele que a gente tem que superar os nossos erros, né? Superar as nossas provas, enfim, passar por isso, saber que errou dá para corrigir e entender que o propósito é chegar ao final desse dia com tranquilidade de que fizemos o melhor, aquilo que está ao nosso alcance, sempre dentro do caminho do bem, para que a gente possa fazer uma noite de sono restaurador, reabilitador, que a gente propicie um contato dentro da emancipação da alma durante o sono, né, com espíritos de boas vibrações, que a gente acorde outro dia agradecendo. Eu acho que esse é o propósito maior, a gente melhorar todo dia um pouco e melhorar sempre, né? A questão é a seguinte, Paulo, é tudo muito lindo, eu acho, sim, tudo lindo, maravilhoso, fantástico, o que a gente fala é maravilhoso, o que a doutrina fala é maravilhoso, mas, eu vou te dizer, é bem difícil para todo mundo. Então, não adianta dizer, que lindo, maravilhoso, eu já sou isso, eu sei disso, então tá tudo certo. A gente erra todo dia, entendeu? Porque aquilo que eu falo, você deixa de ouvir alguém, você fala grosseiro, você se irrita, né? Nem que você não fale, você se irritou, mas não é para você se irritar. Você tem que ter uma atitude empática com todo mundo. Você não pode se irritar. Você tem que ter aquele treino de aceitação, resiliência, blá, 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 blá. Cara, não é fácil. Então, é muito lindo. Tem que tomar cuidado com isso, que é muito linda a doutrina, é tudo isso que a gente fala. Mas a hora de agir é muito diferente. Porque você pode notar, pare toda noite e veja o que aconteceu no dia. Pode ver como que você vai avaliar várias coisas que você disse, que você fez e que você pensou, que não tem nada a ver com aquilo que a gente está professando aqui. Mas se fosse fácil, a gente não estava aqui, né? A gente estava bem longe daqui, a gente tem que passar por isso. A gente está aqui porque a gente é bem ruim. Precisa, né? E é por isso. Precisamos disso mesmo. Caramba, e eu, pior ainda. Se fosse fácil para ele todo dia, eu me irrito todo dia, eu fico bravo com coisas todo dia. Essa é a questão. E eu acho a doutrina aqui, Ana Pereira, Isabela, que estão aqui, eu acho a doutrina muito mais lógica, objetiva e sincera do que linda. Ou seja, eu penso dessa forma, assim, e fosse ela linda, a gente ia estar no oceano, porque eu falo que é linda. Muito imperfeitos, muito imperfeitos. Porque o que a gente fala, a minha maneira de definir, eu digo linda, por causa disso mesmo. Ela responde tudo. Percebe? Ela te dá resposta para tudo. Então, pronto, acabou. É linda, maravilhosa. Só que daí? Bom, mas pelo menos nós estamos aí buscando, né? Não. Nós temos ela. Se eu tivesse isso, eu pensei, a pessoa falou, pô, Pedro, você acha assim ainda? Eu falei, imagina se não fosse, né? Se não tivesse isso aí, né? Nós conversando, esse freio que a gente tem aí. Putz, imagina, nós estamos estudando, nós estamos tendo essa oportunidade reencarnatória agora de conhecer o Espiritismo, de estudar, porque nós somos altamente devedores. Nossa, nós estamos comprometidos que precisamos disso, né? Precisamos desse freio. Se a gente está num mundo de provas e expiações, imagine, né? É só você olhar em volta. Você acha que você está aqui, nós estamos aqui, junto com um bandido. Por quê?
Se a gente tem que estar num orbe o qual a gente está imerso em fluidos que nós somos afins. Então, nós estamos aqui imersos em fluidos no mesmo orbe que bandidos e de toda espécie. Ou seja, né, somos muito parecidos. É aqui que nós precisamos estar mesmo. Né? Entendeu? É isso aí. Nós estamos aqui imergidos nisso daí. Então, nós somos muito do ruinzinho. A diferença é que nós estamos aí na luta, mas não adianta se achar, não adianta, sabe? Porque a gente está aí na luta, né? Anos, que nem vocês estão começando agora, né? Estudando e tal e tal. Eu e Pereira aí, que nós estamos ali, o Pereira mais que eu ainda, né? Na luta, anos, mas eu não me iludo. Ali o constante, sério, constante, a gente vive casa espírita, estuda, e nananana, mas eu não me conformo, sabe, então, assim, eu sou bem pé no chão, assim, eu penso, assim, que a gente tem que ser bem pé no chão e não se achar, sabe, ser humilde o suficiente para dizer, não, eu sou muito ruim ainda. Tem que aprender muito ainda, né? Claro. Tem que mudar muito, claro, com certeza. Aí, pessoal. Bacana, né? A gente refletir sobre É bom, isso. né, é bom conversar, porque daí a gente, né? E aquilo que a Ana falou em algum momento, não vou saber qual, aqui o Pereira também tocou em algum aspecto relacionado a isso, porque a gente está discutindo em cima do mesmo tema, e foi a Ana que falou, né, que o quanto mais a gente conhece, mais a gente tem acesso à informação, mais responsável a gente fica. Ah, sim. E essa responsabilidade, e vai fazer com que a parte moral também seja exigida. E essa responsabilidade moral que nós vamos adquirindo, se nós tivermos bom senso e tivermos esse conhecimento e aplicar inteligência para que a gente possa desenvolver o conhecimento, vai estar ligada às escolhas que a gente faz, não tem outro caminho. Claro. Isso aí. E a responsabilidade, eu digo assim, porque quanto mais você se envolve, justamente intelectualmente, por exemplo, você acaba se envolvendo cada vez mais com mais responsabilidades, e aí mais responsabilidade não só com os seus atos, como o que você vai transmitir, o que Sim. você vai fazer pelo próximo. Então, é tudo uma coisa que tem que ser muito bem refletida, pensada, não é uma situação, né? Todas as ações, tudo tem que ser pensado, não pode ser nada. Bem isso. Muito bom. Bom, chegou o nosso horário, né, gente? Olha aí. E agora nós vamos entrar nesse tema aqui. Eu acho que esse tema vai ser bom para a gente conversar, né? Vai ser um tema bacana para a gente conversar, né? Porque quando fala de morais, sempre amplia bastante para a nossa discussão nesse assunto, né? Quem gostaria de fazer a nossa peça, então, para encerrar? Eu gostaria, mas não vou fazer, porque Ó. tem gente que está precisando treinar e falar, que não falou nada hoje. Não, agora vai ter que, não tem, você tem que treinar, meu amor. Eu não gosto de falar assim. Bem devagar. Já dou uns pitacos de... Não, tipo assim, ó. Quando você quer isso. A oração só para agradecer por estarmos aqui juntos, só isso. Então, vamos lá. Agradecer a todos os nossos espíritos mentores, todas as pessoas que estão aqui na nossa organização, você, o Pereira, que tem a paciência de estarem pela, sei lá, terceira vez, né, Pereira, refazendo o Livro dos Espíritos, acho que é sempre importante. Então, agradecer o que a gente possa melhorar e continuar estudando. Que tenhamos um final de semana revigorante e que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, e é isso. Sim seja. Que assim seja. Que assim seja. Isabela, ótimo. Obrigada, uma ótima